O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da segunda semana do tempo comum, eu queria convidá-los a olhar para a primeira leitura de hoje. E a palavra de Deus hoje nos convida a caminhar com o profeta Samuel até Belém. E não é um caminho tranquilo, não é um caminho fácil de fazer, porque Samuel vai com o coração carregado de perguntas, aquilo que acontece na nossa vida de muitas formas. O coração de Samuel vai carregado também de prudência, mas antes vai carregado também de medo, porque ele estava indo a Belém para ungir um novo rei. Ele é capaz de se perguntar: como eu poderei ir? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Mas foi o que Deus pediu para ele, e ele vai, cheio de tremor, cheio de medo. É a experiência de quem obedece a Deus, mas ainda sente o peso da própria fragilidade. É alguém que responde a Deus, obedece a Deus, mas mesmo assim vai, cheio de tremor. A obediência vai além do medo. A obediência vence o medo. E aqui já aparece a primeira luz da liturgia de hoje. A liturgia quer nos apresentar e nos dizer que Deus não pede que sejamos destemidos, homens e mulheres sem medo, mas Deus pede de nós fidelidade. Mesmo no meio do medo, seja fiel àquilo que você escutou de Deus. O profeta, meus irmãos, ele não é um herói sem receios, como nos filmes da Marvel. O profeta, ele não é um homem que confia mais na sua palavra do que na palavra do Senhor. Ele é um homem que confia em Deus, mais do que as suas próprias seguranças. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender muito a ir além dos nossos sentimentos, das nossas contas e principalmente da nossa lógica. Porque chegando na casa de Jessé, acontece algo decisivo, que vai além da nossa lógica e da nossa forma de enxergar e fazer as contas. Os filhos de Jessé passam diante de Samuel e cada um deles parece, na lógica dos homens, nos olhos humanos, o candidato ideal para ser o novo rei. Por causa da sua altura, por causa da sua força, por causa da sua aparência,
Mas Deus interrompe o olhar apressado do profeta Samuel com uma máxima que atravessa todo o Evangelho e atravessa a nossa vida. Essa máxima não pode ser esquecida. E eis que Deus fala ao profeta Samuel: não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Essa, meus irmãos, é a lógica de Deus. A lógica de Deus é uma lógica que desmonta as nossas pressas, que desmonta as nossas seguranças, que desmonta os nossos rótulos e as nossas escolhas superficiais. Deus não se deixa seduzir pelo brilho que aparece por fora. Deus está preocupado com o brilho de dentro. Nós não conseguimos impressionar nosso Senhor se não for verdadeiro, se não partir de dentro. Deus sonda o que está escondido dentro de nós. Por isso, o escolhido, ele não está na sala, mas ele está no campo. É por isso que o escolhido não é o mais velho, mas é o mais novo. É por isso que o escolhido não é o mais evidente segundo os homens, mas aquele cujo coração está disponível. Porque Davi aqui, meus irmãos, é apresentado como aquele de belos olhos. E aqui não é um detalhe apenas físico, tá? Os belos olhos ditos pelo autor sagrado aqui não é apenas uma aparência física, mas aqui está um detalhe muito importante. Isso revela a pureza do coração de Davi. Ele tem os olhos belos porque o seu coração era puro. Ele era capaz de olhar o mundo, ele era capaz de olhar a vida, ele era capaz de olhar o próprio Deus, mas sem a duplicidade de um olhar maldoso, sem a duplicidade de olhar a partir do seu querer próprio, da sua vontade própria. Olhos belos, porque o seu coração ele era inteiro, ele não era dividido. Os seus olhos eram belos, porque o seu coração estava voltado a agradar a Deus, e não agradar aos homens. É por isso que Deus o escolhe. Meus irmãos, é esse coração que Deus escolhe, um coração indiviso. É este coração que Deus unge, que Deus fortalece. E a conclusão da leitura de hoje é belíssima, porque nosso Senhor não apenas nos escolheu, nosso Senhor não apenas nos ungiu, mas veja, Samuel tomou o chifre com azeite, ungiu Davi, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Veja, isso significa que Deus não apenas escolhe, mas Deus nos sustenta. Ele não apenas nos manda ao caminho, mas Ele nos fortalecerá no decorrer deste caminho. Ele nos sustenta, é Ele a nossa força, é Ele a nossa segurança, é Ele que não vai embora, é Ele que não vai nos prometer coisas e não nos dá. Ele nos sustenta, Deus nos escolhe, Deus nos unge, Deus nos sustenta, Ele nos chama, Ele não chama ninguém para depois abandonar. Se Ele te escolheu, se Ele te ungiu, Ele há de te sustentar. Por isso não tenhas medo. Mesmo que aparentemente você não veja, não tenhas medo. Deus jamais irá abandonar a sua missão, pai, a sua missão, mãe, pelo caminho. Porque Ele não é homem para mentir. Ele não apenas nos escolheu, Ele nos sustenta. Ele é a nossa força. E aqui parece que o Salmo responde, né? O Salmo parece que
responde e interpreta essa ação divina de Deus, quando vai dizer no versículo 22, estará sempre com ele a minha mão onipotente, e o meu braço poderoso há de ser a sua força. Quando Deus escolhe segundo o coração, Ele mesmo se compromete a ser apoio e força para aquele que escolheu. Não se trata, meus irmãos, de um mérito humano, mas é uma graça de Deus para nós. Para nós, esta palavra abre o coração à esperança. Talvez Deus te trouxe aqui para isso, para colocar no seu coração a virtude da esperança. Ela nos diz que não precisamos viver presos ao nosso passado. Não podemos viver presos às nossas quedas. Não podemos viver presos às nossas escolhas erradas, às unções perdidas. Saul ficou para trás, meus irmãos. Deus já está preparando algo novo para nós. Deus já está preparando algo novo e Ele há de sustentar este algo novo. E isso não vale apenas para a história de Israel, mas para a nossa própria história, para a história da nossa vocação, para a história da sua família. Quantas vezes nós lamentamos o que passou, né? Ficamos gastando energia do nosso passado. Quantas vezes o que não deu certo e isso parece que vai enchendo o nosso coração e deixando o nosso coração inflamado do passado que nós não temos mais controle. O que precisa agora dizer é que o que fracassou, fracassou. A primeira leitura dessa missa nos lembra que não é o tempo de luto estéril, mas a abertura de um futuro que Deus há de nos sustentar. Deus há de nos ungir. Sempre é possível recomeçar, meus irmãos, porque Deus continua olhando os corações e derramando sobre eles o seu Espírito. Ele é o nosso sustento. Peçamos hoje essa graça. Peçamos hoje a graça de aprender a lógica de Deus. Lembre-se, a lógica de Deus não é julgar pelas aparências. A lógica de Deus não é desprezar o pequeno. A lógica de Deus não é subestimar o escondido. A lógica de Deus é, sobretudo, cuidar do coração, pois é ali que Deus olha. É ter os olhos belos por causa de um coração inteiro e indiviso. Que o Senhor, nesta Eucaristia, nos conceda olhos belos, porque purificados por um coração disponível, nós podemos confiar nele e dizer: seja, Senhor, o meu sustento, seja, Senhor, a minha força, seja, Senhor, para mim, o meu tudo. Assim, nós não seremos apenas escolhidos, mas também sustentados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.